Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 20. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Lendo a palavra de Deus é sempre uma grande bênção. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21. Aliás, vamos ler o 20, 21 e 22. Está escrito assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, aproveita a oportunidade. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. A instrução dirigente da tua palavra nos abençoa, nos orienta. E o que nós temos hoje, Senhor, neste ambiente para aprender, vem do teu altar, do teu trono e nos abençoe. Eu quero te pedir em nome de Jesus, fala ao nosso coração, nos dirige, nos dá, Senhor, a tua instrução, porque nós queremos aproveitar todas estas oportunidades que vêm do Senhor, que são colocadas diante de nós, para que sejamos, ó Deus, aqueles que, segundo a tua palavra, vivemos as tuas bênçãos, instruídos pelo Senhor, conquistamos a honra e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso nos abençoa. Eu repreendo todo o roubo da mente, todo o cansaço físico. Eu declaro neste lugar, Senhor, a tua direção, a tua palavra, a tua presença, todo pensamento sendo levado cativo ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar para vocês sobre esse texto pequeno, sobretudo o versículo 21, que está escrito assim: se você foi chamado como servo e você pode ser livre, não perca a oportunidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele faz um paradoxo nesse texto, porque ele diz assim: se você foi chamado como livre, você vai ser servo, mas servo de Cristo. Ele dizia isso porque Paulo teve um relacionamento como igreja com várias classes de pessoas, e dentre essas pessoas, ele relacionou-se com escravos e com livres. Ele pregou o evangelho para pessoas que eram servos, que eram escravos sob o domínio romano. Então, por exemplo, quando você olha o livro de Filipenses, lá no capítulo 4, e ele escreve assim: todos te saúdam, mas especialmente os da casa de César. Quem eram os da casa de César? Eram os funcionários, os escravos de César, que estavam ali para atender Paulo, para servi-lo enquanto ele estava na sua prisão domiciliar. Então tinham pessoas que iam lá e serviam e cuidavam dele, e Paulo era fantástico, ele nunca perdeu a oportunidade de pregar o evangelho. Então quando ele escreve isso, ele diz assim: olha, os irmãos estão mandando saudações para vocês. E sabe quem são esses irmãos? São aqueles escravos da casa de César, que eu ganhei para Jesus, e que eram servos, mas agora são livres, e eles estão mandando saudações. Outro público que o apóstolo Paulo se relacionou era com um público de autoridades. Paulo, ele era versado, era um homem sábio, ele tinha conhecimento cultural, ele tinha dupla nacionalidade. Ele nasceu como judeu numa ilha chamada Ilha de Creta, e lá quem nascesse por decreto romano tinha a dupla cidadania. Então, tanto ele era judeu como ele era romano. E por isso, então, ele foi instruído em toda a formação romana e tornou-se um oficial. E por isso, então, ele perseguiu a igreja. Por isso, a Bíblia fala que Estevão morreu enquanto ele perseguia a igreja. Ele foi um judeu autorizado, judeu romano autorizado, e ele tinha cartas na sua mão que autorizavam ele perseguir os cristãos e matá-los. E nesse caminho, então, ele aceitou Jesus Cristo. Então, o relacionamento de Paulo com estes homens, com estas autoridades, era cotidiano. Então, ele relacionou-se com escravos, e ele relacionou-se com as autoridades.
ele, quando escreve aos Filipenses, da mesma forma ele diz: olha, eu sei estar em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Quem já ouviu falar desse versículo? Ele diz assim: eu sei estar na abundância, sei estar na pobreza, sei ter, sei não ter. Por quê? Porque ele era a verdade. Esta palavra é a expressão de Paulo no máximo sentido, porque tanto ele esteve bem entre as autoridades, como ele passou necessidade ao ponto de não ter nada, e ele teve que ser suprido pela igreja. A igreja mandava ofertas. Ele disse, aqui no mesmo texto de Filipenses, ele diz assim: olha, eu tenho tudo que recebi das suas mãos, eu estou grato, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Quem aqui já ouviu falar desse texto? Pois é, o apóstolo Paulo, ele relacionando-se com escravos e com livres, com servos e com donos de servos, ele faz da sua consistência de relacionamento um texto que ele diz assim: olha, se você foi chamado como escravo, entenda que você tem uma oportunidade de ser livre. E se você foi chamado sendo livre, entenda, você vai ser servo de Cristo. Você vai servir ao Senhor, porque Ele será o teu Senhor a partir desse instante. Então, quando Paulo propõe isso, ele está falando de oportunidades, porque foi o que coube a ele, foi o que aconteceu na vida dele. Ele teve a oportunidade de relacionar-se com servos, de relacionar-se com reis. A Bíblia conta no livro de Atos, no capítulo 17, 16, até o 19, diz que ele parou em frente ao rei Agripa, e ele pregou o evangelho ao ponto do rei Agripa falar assim: ô Paulo, para de falar, daqui a pouco você vai me converter. Já imaginou como ele falava bem? Devia ser um homem assim, bem prático, desenvolvido, né, desenrolado na palavra. E o rei disse para ele: Paulo, daqui a pouco você me converte com as tuas palavras. Espera aí, você está aqui como preso, você é prisioneiro. Paulo estava pregando, e ele não perdeu a oportunidade que ele teve diante do rei para falar de Jesus Cristo. E eu quero hoje falar para você sobre esta condição que o apóstolo Paulo não perdeu, e ele deixou um exemplo para mim e para você, dizendo assim: se você tem uma condição de mudar a tua história sendo servo, não perca a oportunidade. Algumas versões de Bíblia vão dizer isso, oportunidade. Algumas versões vão dizer assim, ocasião. Quando você lê a tua Bíblia, você vai encontrar esse termo. E a primeira oportunidade que eu quero trazer para você hoje, que a Bíblia te dá, é a tua liberdade. Diga assim comigo: eu fui chamado para a liberdade. O apóstolo Paulo toca nesse termo cultural, ele toca nessa essência judaica e nessa cultura que tratava de servos e de escravos. Ele toca com muita leveza. Ele diz para aquele povo: se você era servo, agora você está em Cristo, e você precisa ser livre. E ele tratou isso com tanto zelo, ele tratou isso com tanta liberdade, porque ele era livre. Se você ler na tua casa depois, uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo, que está escrito a Filemon. Filemon era um senhor, ele era dono de escravos, ele tinha servos. Essa história de Paulo é linda, porque a Bíblia fala que Paulo conhecia Filemon, ele era o senhor, e ele pregava a Filemon, ele fez cultos na casa de Filemon. Mas Filemon teve um escravo chamado Eutico, que fugiu dele. Olha que interessante, ele fugiu, e a ordem para o escravo que fugia era a morte. Ele não podia ser vendido. Mas a Bíblia fala que na sua fuga, Eutico encontrou Paulo. Paulo se relacionava com escravos, ele era livre para falar com qualquer um. E aí a Bíblia fala que Paulo então pregou o evangelho para Eutico, e ele se converteu. Ora, ele era servo, ele era fugitivo, mas agora era livre. Diga assim comigo: eu era servo, vivia no pecado, mas hoje estou livre. E a carta a Filemon é uma carta interessante. Leia essa versão da Bíblia.
Diz assim que Paulo escreve para Filemão, dizendo: Filemão, eu estou enviando de volta para você agora esse escravo que fugiu. E eu vou te pedir um favor, Filemão, recebe-o como a mim mesmo. Filemão tinha que receber esse escravo fugitivo como se fosse Paulo. Ele tinha na sua mão uma carta. Diga comigo: eu nunca vou perder oportunidades que Deus me der, porque eu sou livre. Perceba que Paulo estava causando um problema social, ele estava criando um conflito na casa de Filemão, porque um escravo que fugiu, agora tem que voltar, ser aceito, porque Paulo diz assim: sabe o que aconteceu com ele? Ele agora é teu irmão em Cristo, ele não é mais escravo, ele agora aceitou o mesmo Cristo que você aceitou. E se você era senhor, Filemão, agora você é escravo de Cristo. Agora você tem um Senhor sobre a tua vida. E o Senhor Jesus Cristo, que também é Senhor desse escravo que fugiu, está dizendo para você: recebe-o. Que complicação. E aí Paulo acrescenta dizendo assim: e se tem alguma coisa que ele está devendo, coloca na minha conta, porque eu mesmo pago. Eu já resolvi essa história, e ele precisa ser recebido agora, não mais como servo, ele é livre. E esse é o primeiro termo que eu quero usar para que você entenda o sentido da tua liberdade. Jesus Cristo deu a você liberdade, e a palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre no sentido original. Você foi liberto por Cristo de todas as prisões que cercavam a tua vida, não por merecimento, mas porque você foi alcançado pela graça que há em Cristo Jesus. E Ele tornou você livre do pecado, e Ele levou o peso, o pecado que era contra você, e Ele deu a você a seguinte oportunidade, dizendo: você é livre. Como Paulo estava enviando Eutico e dizendo: recebe-o como livre, Jesus Cristo assumiu a culpa da tua conta, Jesus Cristo assumiu a culpa da tua fuga, Jesus Cristo assumiu a culpa do teu pecado, e Ele devolveu você ao mundo dizendo: vai lá agora, diga para todo mundo que você é livre, porque o peso, o pecado que estava sobre você, não está mais. Eu assumi a tua conta, e eu tornei você agora livre, eu tornei você agora sem nenhuma condenação. Mas irmãos, é terrível pensar nisso, quando nós recebemos o perdão de Cristo e nos portamos como pecadores, mantemos a nossa vida de escravo, mantemos o nosso comportamento de escravo, e nos escondemos de tudo e de todos, e ficamos cheios de receio, e às vezes enfrentar Filemão para nós significa o nosso pior pesadelo, porque imaginamos: ele vai acabar conosco, ele vai nos destruir. Mas o que você não sabe é que você tem uma carta, aleluia, que foi escrita ao teu favor, dizendo: se tem alguma coisa que ele deve, põe na minha conta, porque ele já está livre desta condenação. Ele agora tem um outro Senhor, e esta oportunidade você não pode perder, de ser livre. A Bíblia diz em João 8,32, em 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, esse é o termo que precisa bradar dentro de você. Você não pode ser escravo de nenhuma condição. Quando Jesus Cristo, o Senhor da tua vida, te colocou em liberdade, você não pode ser escravo da depressão, você não pode ser escravo do pecado, você não pode ser escravo de um sentimento, você não pode ser escravo de pessoas, você não pode ser escravo, você é livre. Amém? Diga isso com autoridade: eu sou livre. Jesus Cristo
me tornou livre. Amém? E a pergunta do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios é essa: você foi chamado como escravo, mas você recebeu a oportunidade de ser livre? Abraça, aceita isso, não se sinta mais culpado, porque esse peso, esta condenação, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, e Ele tornou você livre, porque assim é a pregação do Evangelho. Quando você aceita, quando você entende, e então você se torna agora em Jesus Cristo nova criatura, você venceu a condenação, porque Ele se fez impuro por você. A segunda oportunidade que você não pode perder é a oportunidade da salvação. Primeiro, você é livre, e livre torna você alguém que tem a autoridade para tomar decisão agora sobre a tua vida. Você não tem um senhor, você não tem uma imposição, você não tem alguém que diga assim: olha, você trabalha e serve a mim. Jesus Cristo te tornou livre para servi-lo. Agora, ser salvo é a opção que Ele deu a você para ser ou não. Amém? Porque Jesus Cristo não morreu para obrigatoriamente salvar ninguém. Amém? Jesus não obriga o homem para que seja salvo. Ele morreu para que nós fôssemos livres. Mas há uma condição para que você seja salvo, e esta é uma oportunidade, porque João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode ser salvo em Cristo Jesus, quando você confessa Ele como teu Salvador. No livro de Hebreus capítulo 2 diz assim: como escaparemos se não atentarmos para esta salvação? Como é que nós vamos resolver a nossa vida se nós não clamarmos por salvação? E essa é uma prática comum nos dias de hoje, quando as pessoas imaginam que Jesus Cristo os libertou e tudo está resolvido. E esse é o grande problema de muitas religiões, porque eles simplesmente pregam e anunciam Jesus Cristo e dizem: quem quer ficar livre? Todo mundo quer ficar livre, não é? Quem quer ser preso? Quem quer estar debaixo de grilhões? Ninguém. Mas o segmento disso é falar de salvação, é falar que existe uma renúncia que tem que acontecer na tua vida, que você tem que renunciar a si mesmo. Amém? E Jesus Cristo disse isso: se alguém quer vir após mim, compre o seu ingresso, e está tudo certo. É isso? Tem que negar-se a si mesmo. Salvação implica em renúncia. Salvação implica em abrir mão de opiniões e valores que talvez para você sejam inegociáveis. E nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas imaginam estar salvos, mas foram apenas livres de uma situação, e com o passar do tempo caem novamente. Sabe por quê? Porque livre você pode ser apenas clamando a Jesus. Ele te livra do pecado, te livra da morte, te livra da dor, mas salvação você tem que confessá-lo diante dos homens. Você tem que renunciar, negar-se a si mesmo e dizer: eu preciso desta salvação para que ela seja desenvolvida na tua vida. E esta é uma oportunidade, não é uma obrigação. Amém? Quantos querem ser salvos em Cristo Jesus? Aleluia. Nós temos que desenvolver a nossa salvação todos os dias. E essa discussão precisa estar na nossa casa, e ela precisa estar entre os nossos amigos. Nós discutimos sobre tudo hoje, falamos sobre tantas coisas. Sabe, irmãos, nós discutimos os temas atuais de forma tão banal, tão irresponsável, mas falamos pouco sobre a nossa salvação. Falamos sobre muito pouco sobre aquilo que estamos renunciando, negando a cada dia para servir a Jesus Cristo.
Nós fizemos uma semana de jejum, e o jejum é uma renúncia, o jejum é uma entrega, o jejum é uma forma de você desenvolver a tua salvação. Mas irmãos, jejum é chato de fazer. Eu tenho que abrir mão de algo que é confortável, que eu gosto. Como é que eu vou fazer jejum, se de fato alguém ao meu lado não está fazendo, não está consagrando? Eu me desanimo. É tempo da igreja começar a aproveitar oportunidades, porque elas são dadas por Deus, para que nós possamos vencer as oposições do inimigo, para que nós possamos ser cada dia diferenciados nesse mundo. E a salvação é a oportunidade de Deus para mudar a tua história. O apóstolo Paulo entendeu o valor da salvação, levando aos outros, levando as pessoas, e em todos os lugares onde ele estava, ele falava sobre Cristo, sobre salvação. E ele entendia que ele mesmo recebeu uma oportunidade dada por Deus, e ele foi salvo em Cristo Jesus, e esta oportunidade tem que estar no teu coração todos os dias. Lembre-se disso, faça exercício. Você é crente em Cristo Jesus. Quantos aqui são crentes em Cristo Jesus? Salvação é o teu objetivo, salvação é o teu alvo. Você não pode conformar-se com este mundo todos os dias, sem que você exerça esta oportunidade que o Senhor te deu. E Hebreus diz: como que nós vamos escapar, se nós não atentarmos para a salvação, se nós não falarmos disso, se o nosso culto e a nossa pregação for apenas: Deus vai te abençoar, olha irmão, eu estou vendo uma casa nova. E a salvação? E a tua vida com Deus? E a tua renúncia? E o teu jejum? Ah, não precisa não. E a tua vida de oração? E o louvor, que já não flui mais dos teus lábios com leveza? Para cantar é uma luta. Lembra da música de Cascatinha e Inhana, mas não lembra do louvor do domingo passado. Meu primeiro amor. Que música cantou domingo passado? Ah, não lembro não, é música nova da igreja. Cascatinha e Inhana é um cantor de 1302, viu irmão? É muito antigo, minha mãe que curtia eles. Deus quer que você entenda isso. Você foi chamado para ser salvo, e esta é uma oportunidade maravilhosa, e a salvação vai dar a você transformação profunda, vai tirar os teus medos, porque aquele que é salvo sabe: o meu futuro é o céu. A salvação vai tirar de você a tua insegurança, porque aquele que é salvo sabe: qualquer dia desse eu vou encontrar com Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim, e se eu morrer hoje, eu estarei com Ele. Se eu não morrer hoje, daqui uns dias, a Bíblia me diz que o mesmo Senhor virá com alarido, com um som de trombeta, e o céu vai se abrir, e eu vou para o céu. A salvação deve mover a tua vida todos os dias, com desejo de estar na presença de Deus. Nossa preocupação hoje, irmãos, é completamente diferente. Falamos de tudo e esquecemos da oportunidade que Deus nos deu. E em terceiro e último lugar, eu já estou encerrando, a oportunidade que eu e você temos hoje é a oportunidade que está na palavra de Deus, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Diga assim comigo: eu preciso buscar mais a Deus. Esses dias eu recebi um vídeo de uma igreja lá na Ucrânia. Ela estava toda cercada de cristãos, cercaram mesmo, ficaram todos de costa para a igreja, e uma massa de gente assim em volta de um
um templo pequeno, e os guardas, a polícia em volta, querendo invadir para destruir. E aí chegou o momento que não deu, o conflito começou, e os cristãos sendo tirados de frente das paredes, porque o lugar seria destruído, né? Uma cena triste, de ver pessoas, senhoras, crianças, sendo arrancadas à força, assim, jogado para fora, porque eles se colocaram como uma barreira, por causa de um lugar que seria destruído. E um clamor, assim, aquele choro, né? Aquele ambiente, aquele choro, bem triste, bem perturbador ver uma cena dessa. E não é a cena que a gente está acostumado a ver. Mas a verdade é que esses irmãos, talvez tiveram tantas oportunidades de ir naquela igrejinha, né? Elas tiveram tantas vezes um jeito para ir assistir o culto. E foram. Mas quantos outros estavam ali só porque ameaçaram destruir? E quer saber de uma coisa? Assim será o nosso futuro. Porque muitos não buscam ao Senhor enquanto acham Ele com facilidade. Muitos buscam ao Senhor na sua conveniência. E buscar a Deus, hoje, é fácil. Igreja é produto farto no Brasil. E nós cristãos, estamos ficando cada vez menos interessados nessa oportunidade interessante que a Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar. Buscai enquanto há uma oportunidade. Existem dias que nós temos necessidade, e aí a nossa oração é gostosa. Quem aqui já orou aquela oração da lágrima quente? Que você vai orar, e aí não dá mais, aí começa a descer aquela lágrima assim, e aí vem quase que espontânea. Quem aqui já teve esse dia de orar e falar assim: oh meu Deus, e foi tudo que saiu da tua boca? Mas eu também sei, e eu não vou pedir para você levantar a tua mão, que houveram dias que você não precisava orar, porque tudo ia bem, porque estava tudo certo. Mas naquele dia, você, ao invés de se determinar, não, eu vou buscar o Senhor hoje, porque eu tenho prazer na lei do Senhor, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o meu prazer, porque o Senhor está comigo, porque Ele me guarda, porque Ele prometeu que me guardaria de todas as condições, porque Ele livrou a minha casa, naquele dia que tudo foi bem. Então você perdeu a oportunidade de estar na presença do Senhor. E se há um tempo em que nós precisamos despertar, é agora, é tempo de buscar ao Senhor. Oséias diz isso, é tempo de buscar ao Senhor. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que o Senhor está atento ao nosso clamor o tempo todo, mas a verdade é que nós não temos aproveitado esta oportunidade. A verdade é que nós estamos cada vez menos interessados em buscá-lo de forma corriqueira, e estamos interessados sim, em que Ele esteja lá no dia em que a lágrima quente vier. E ai dele que não esteja lá, porque eu bato o pé e deixo de ir na igreja, me revolto, fico triste e falo para todo mundo: eu não quero mais saber de Deus, porque Ele não me respondeu. Como filhos mimados, como filhos que não entendem que Ele nos deu uma oportunidade para que nós estejamos todos os dias na sua presença, que Ele nos deu uma oportunidade para que a gente possa ir diante dEle e dizer: Pai, o Senhor é o Senhor da minha vida, a minha vida está nas tuas mãos, buscai-o enquanto se pode achar. E hoje Deus nos deu uma oportunidade de estarmos na igreja. Paulo fala isso de forma muito séria, dizendo: olha, você foi chamado para ser livre, não perca esta oportunidade. Você foi chamado para buscar a Deus, você foi chamado para estar na presença do Senhor, não perca esta oportunidade. É tempo de você mudar a tua história com Deus, enquanto Ele está perto, enquanto existe condição, enquanto você pode definitivamente clamar e apresentar a Ele tudo aquilo que te faz bem, que te faz mal.
Jeremias, ele diz a respeito do Senhor, que você pode buscar, que você o acha. Ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele vem até vós. Tiago expressa isso. Por que é que nós temos tanta resistência e perdemos a oportunidade? Esses dias eu fui num culto, e um grupo de irmãs, não a vigília, e um grupo de irmãs cantou uma música bem dramática. E elas diziam assim, talvez seja uma atualização de uma música que eu conheço, que elas diziam assim, pode ser o último culto. Não sei se alguém conhece aqui, já ouviu? Pode ser o último culto. Vou cantar, canta como o último culto. Eu não lembro. Já ouviu? Já ouviu? Eu não preciso fazer um apelo para você aqui, fazer você chorar e cantar assim, ó, ao findar o labor desta vida, quando a morte, te ameaçando, né? Ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? E aí vem a imprensada na parede, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aí já joga o cara no desespero. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não tem pressão para buscar Deus, não. Ele não te obriga a ser filho. Ele tem prazer em falar com você todos os dias. Se tem algo que faz parte do caráter de Deus, é um amor infinito que envolve a tua vida. Ele te cerca todos os dias, Ele cuida de você. Ele diz na sua palavra que Ele deu ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, para que você não tropece com os teus pés em pedra. Ele dá ordem aos seus anjos para que o espanto noturno não te assole, nem seta que voe de dia chegue perto de você. Ele te ama tanto, e Ele criou a você, e Ele tem prazer tanto em estar com você, que Ele colocou sobre a tua vida uma partícula dele, chamada Espírito Santo, que Ele derramou sobre todos nós, e Ele diz, pode me buscar, pode falar comigo, estou aqui. E nós esquecemos disso. Muitos de nós aqui precisamos de um confidente. Exercemos a nossa adolescência até os 70 e 80 anos. Precisamos de um confidente, alguém com quem nós despejamos todos os nossos problemas e contamos para um ser humano tudo o que vai mal e não falamos para o Senhor enquanto podemos achá-lo. Muitos de nós fazemos da nossa vida o exercício constante de escrever as nossas mágoas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, agora de forma mais atualizada, porque o Facebook recebe tudo, então escrevemos lá todas as nossas mágoas, problemas, dificuldades, e lançamos abertamente, e não falamos a Ele enquanto podemos achá-lo. Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa, Deus nos deu uma oportunidade excelente, para nos dizer que Ele nos ama, e Ele nos quer livres de toda pressão, livres de toda perseguição, livres de toda escravidão, livres de tudo aquilo que assola a tua mente, livre de tudo aquilo que pressiona você e te faz ficar cercado, cheio de medos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se tem algo que aprisiona a tua vida nesta noite, você pode buscar ao Senhor, porque Ele tem para você salvação.
Ele quer mudar a tua história, Ele quer tirar todo o temor em volta de você, e Ele quer fazer com que você ande dignamente, sabendo que Ele é Senhor para todos sempre, e fora dEle não há Salvador. Ele anunciou a salvação, e Ele fez de você uma pessoa privilegiada, porque Ele te conquistou, e Ele tirou você da condição de escravo, e te fez ser livre. Aproveite a tua oportunidade, é a melhor fase da tua vida, é o melhor tempo da tua vida. Jesus Cristo está aqui hoje para que você possa clamar a Ele e encontrá-lo para viver o melhor de todos os tempos, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Eu gosto de pregar evangelho para crente, porque muitas vezes nós esquecemos que temos um Salvador. Às vezes nós servimos tanto ao Senhor e esquecemos que nós podemos achá-lo. Esquecemos de que somos livres, e de que onde quer que a gente vá, com quem quer que a gente esteja, Ele nos ama, Ele nos tornou livres, Ele desamarrou o que nos prendia, Ele cancelou o escrito de dívida que nos aprisionava, que nos condenava. E eu quero hoje que você entenda que Deus é um Deus de oportunidades. Deus nos deu uma nova oportunidade, e hoje o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Uma oportunidade para você se livrar de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te retém, de tudo aquilo que te assola, porque você é livre em Cristo Jesus. Você pode ser salvo e nunca mais voltar às prisões, nunca mais voltar às dificuldades, porque nele você vai andar livre, seguro, tranquilo. É esse o trabalho da cruz, é isso que Jesus Cristo veio fazer por nós. É sobre isso que diz a Bíblia. Oportunidades de Deus para o homem. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar a repetir comigo uma oração. Eu quero que você repita comigo assim: Senhor Jesus, diga com fé: Senhor Jesus, eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor me deu. Eu aceito a liberdade que o Senhor me deu, porque ela está na tua palavra, está selada sobre mim, e eu não quero mais ficar em prisões. Nenhuma prisão vai ter poder sobre a minha vida, porque eu reconheço que em ti, Jesus, eu sou livre. Diga com fé: eu sou livre. Eu recebo a tua salvação, e naquilo que eu falhei, eu declaro que eu não sou mais escravo, eu estou salvo em Cristo Jesus, e o sangue dele me purifica de todo pecado, e em todas as áreas em que eu não tenha força, que eu não consiga me segurar, hoje eu faço desta oportunidade o dia da mudança da minha história, porque eu posso buscar ao Senhor, porque eu sei que eu posso achá-lo, eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele quer me libertar. Hoje, Senhor, eu declaro que a minha história está sendo mudada, e eu não vou perder esta oportunidade. Aonde quer que eu esteja, com quem quer que eu fale, eu sou livre. Eu fui alcançado pela obra da cruz em Jesus Cristo, e eu estou salvo nele, para a mudança da minha história, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém
e amém. Com os teus olhos fechados e com a tua cabeça curvada, em nome de Jesus. Pregar libertação, falar de liberdade, é falar do sacrifício da cruz. E Jesus Cristo veio para colocar em liberdade os cativos. Existem prisões que ficam na alma, existem prisões que ficam, às vezes, como segredos, e que ninguém sabe, e você acha que Deus não se importa com elas. Mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo morreu para quebrar inclusive estas prisões, inclusive estas cadeias que te seguram, e que você acha que ninguém se importa, e que você acha que já não interferem mais na tua vida. E hoje, eu quero que você busque ao Senhor, e eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida hoje, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, essa palavra não é minha, é Bíblia, e se é Bíblia é verdade. Então não tem prisão que possa reter a tua vida, não tem nenhuma prisão que possa te segurar, nem no teu sentimento, nem nas tuas inseguranças. Liberdade de Jesus Cristo veio para selar a tua vida, para tirar prisões, prisões que há muitos anos vêm assolando a tua mente. E hoje eu quero orar por você. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode ir em português direto. Aleluia. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, sair do teu lugar. Você pode vir aqui à frente hoje. Essas cadeias têm que ser quebradas. Essas prisões não podem reter mais a tua vida. Prisões, algumas delas que parecem com timidez. Prisões parecem com timidez às vezes. E às vezes você tem medo de se expor, medo. E hoje é dia de quebrar prisões. Saia do teu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis